Olá, bom dia para você que está nos assistindo. Eu digo bom dia porque essa conversa está sendo gravada na quarta-feira, dia 17 de novembro, às 11 horas da manhã. Mas se você estiver nos assistindo à noite, é boa noite, ou de madrugada, boa madrugada, se for de tarde, boa tarde. Em qualquer horário que você esteja nos assistindo, é um prazer receber você aqui. Essa vai ser mais uma entrevista do nosso projeto Bússola Líderes, que faz parte da plataforma Bússola, que é uma parceria estratégica do Grupo FSB com a revista Exame. E hoje nós vamos receber a Rosiane Santos. Olá, Rosiane, tudo bem? Olá, Alon, tudo bem? Prazer estar aqui. A Rosiane é conselheira da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E certamente ela tem mais condições de explicar para você o que é a CCE. Então, um espaço aí para você, Rosiane, se apresentar e falar um pouco do que é a CCE. Ok, Alon. Bom, eu sou a Rosiane Santos, mas todos me conhecem como Rose Santos. Eu sou advogada de formação, trabalho há mais de 20 anos no setor elétrico brasileiro. Em abril de 2019, eu fui eleita conselheira da Câmara de Energia Elétrica e a CCE, na verdade, é uma das instituições em que faz parte da governança do setor elétrico brasileiro. A ela cabe a responsabilidade designada em lei de viabilizar a comercialização de energia elétrica. Resumindo de uma maneira mais clara, ela é uma operadora de mercado, ela é uma infraestrutura de mercado que opera o mercado de energia elétrica do país. Muito bem, Rosiane. A gente vai tratar aqui de um tema que está preocupando as pessoas bastante, não só as pessoas, como as empresas, que é a segurança de mercado, a segurança desse mercado no fornecimento de energia elétrica. Qual é a situação real do mercado de energia elétrica hoje no Brasil, em termos de capacidade de fornecimento e de sustentação desse fornecimento? E qual é o papel da CCE na garantia da segurança desse mercado? Bom, o papel da CCE na garantia de segurança do mercado é fundamental. Todas as operações comerciais transitam e são liquidadas na CCE. Então, a gente hoje tem no nosso setor duas instituições que olham, uma olha o mundo físico, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que faz, na verdade, a energia chegar na sua casa, obedecendo o princípio do menor custo possível e sustentável para que essa energia chegue na casa de todos nós, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que, na verdade, faz a operação comercial desse setor. Em termos de segurança de mercado, nós, na verdade, estamos fazendo um trabalho estrutural, né? É um trabalho, um dos temas estratégicos da CCE. A CCE, ela normalmente elege 5 ou 6 temas estratégicos anuais. Um dos temas estratégicos elegidos para a CCE ao longo do ano de 20 e 21 é de segurança de mercado. Isso porque a gente entende que a gente não pode mais continuar com o mesmo olhar da segurança que existia no passado. E eu vou aqui explicar um pouco por quê. O setor elétrico ele vem abrindo, né? Todo mundo sabe hoje que existe um setor que é regulado, que todos nós residenciais fazemos parte desse setor, e um setor que, a partir de um determinado nível de tensão, determinado requisito objetivo, você pode escolher o seu fornecedor, que a gente chama de mercado livre ou consumidor livre. Existe uma previsão que o mercado se abra cada vez mais com o menor requisito possível, de modo que chegue em algum momento que, inclusive nós, de residenciais, vamos poder escolher o nosso fornecedor. Assim como hoje na telefonia, por exemplo. É o que a gente chama, no jargão do setor elétrico, de abertura de mercado. Então, a gente tem aqui alguns fatores que congregam, né, que se somam para a importância da segurança de mercado. Hoje, a segurança de mercado que a gente tem, ela funcionou para o momento passado, mas ela está em descompasso para onde o setor elétrico vai, inclusive com a própria pauta da modernização. A gente teve aí a entrada do preço horário, que a gente chama de PLD horário. A gente tem a previsão da abertura de mercado agora para 2022 e se estendendo até 2025, 2026 para todos os consumidores. Nós temos
a necessidade de redear preço, ou seja, fazer seguro de preços, considerando que esse PLD é horário e que a gente tem um PLD muito nervoso, muito volátil, então, e considerando que a gente tem cada vez mais diversidade de fontes e de como você vai otimizar a sua compra, né? A gente tem muitas empresas hoje que tem como política, por exemplo, principalmente política ESG, só comprar energia verde ou energia de fontes renováveis. Só que ela pode ter, por exemplo, uma produção como, por exemplo, um eletrointensivo ou uma outra indústria que, na verdade, ela não pode ter intermitência no fornecimento dela. Então, existe todo um arranjo comercial e contratos cada vez mais complexos, operações mais dinâmicas, que precisam desse hedge de preço. Então, a gente precisa ter garantias no setor elétrico para, na verdade, deixar o meio da comercialização ou essas operações dinâmicas e comerciais mais seguras e dando o sinal correto para o investidor. Hoje a gente não tem isso, a gente não tem as garantias estabelecidas e a gente também não tem um monitoramento preventivo, assim como é feito no sistema financeiro. Então, todo o movimento da CCE nesse sentido é para que ela fique em pé de igualdade com as transformações, as tendências do setor elétrico e que, de fato, a gente tenha uma segurança, uma rede de segurança, de fato, rígida, para que as operações possam acontecer sem sobressaltos e sem sustos. No sentido de dar segurança a esse mercado, a CCE elaborou aí 3 notas técnicas ao longo do último período para a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Você poderia detalhar para a gente o que são essas notas técnicas e qual é o objetivo delas, exatamente nesse processo que você acabou de descrever de construção de uma arquitetura comercial para dar segurança ao mercado? Pois não. Nós temos 3 notas técnicas, como você falou, Alon, que são 3 assuntos distintos, mas complementares. Então, a gente entende a segurança como um mosaico, e que ela vai se completando à medida do momento que a gente vai avançando. É uma transformação cultural do setor. Então, como toda transformação cultural, precisa de tempo para absorção, precisa de operação sombra e precisa que todos abracem essa causa, né? A nota técnica 1, ela trata dos critérios de entrada, manutenção e saída da CCE, ou seja, o que é necessário para você fazer parte da CCE. Nós, então, estamos elevando a régua, ou seja, nós estamos criando critérios mais restritivos e mais seguros, considerando toda a operação, considerando todo o mercado internacional e estudos internacionais de benchmarking, inclusive, para o nosso setor. Então, a gente não pode admitir hoje que qualquer um possa ser sócio ou associado da CCE, assim como, por exemplo, na Bolsa, nem todo mundo pode comprar na Bolsa. Então, a gente está guardado as devidas proporções, elevando a régua para você poder entrar na CCE. A gente também criou a fase de manutenção, ou seja, não basta você só atingir os requisitos objetivos para ser associado da CCE. Você tem que se manter naqueles requisitos que te autorizaram a fazer parte da CCE. E a parte de desligamento. A gente tem hoje um desligamento mais flexível, que admite 3 inadimplências ou 4 alternadas, e a gente está, na verdade, subindo a régua disso também, sendo mais restrito, admitindo apenas uma inadimplência. Então, essa primeira nota técnica é quais são as regras do jogo para você fazer parte. Segunda nota técnica é de propor garantias para o mecanismo de venda dessa energia. Como todos nós sabemos que trabalhamos aqui no setor elétrico, existe a questão da sobrecontratação das distribuidoras, existem vários mecanismos para que a geradora possa gerir o seu portfólio e o risco de estar sobrecontratado. O mecanismo de venda dessa energia é um deles, é extremamente utilizado. Qual é o mecanismo? Desculpa, se você podia repetir. Mecanismo de vendas de excedentes de energia, MVE. Tá? E esse MVE, muitas vezes, ele era utilizado de maneira especulativa, porque você pode ter 2 produtos nesse MVE. Um que são produtos de 1, 3, 6 e 12 meses, contratos, e você tem 2 produtos que podem ser ou um preço fixo, ou um preço, ou PLD, mais um variável, que a gente chama de spread no nosso jargão aqui do setor elétrico. A maioria deles, acho que maior do que 60%, normalmente optam por spread mais PLD. Então, você imagina, você estimou um produto de 8 meses, por exemplo, e você estimou que aquele PLD ia estar a 100. E quando chega no seu 5º mês, o PLD vai para 580.
em tese, você vai querer abrir essa posição. Você opta, às vezes, muitas vezes, em não honrar aquele contrato, porque a diferença entre o que você planejou e o que se realizou na prática é muito distante. Então, o prejuízo financeiro é inevitável. Nessa hora, você tem vários que a gente chama que você abre a posição do MVE. Vários contratos vão sendo desfeitos. Existe, obviamente, uma penalidade para isso, mas ela não é suficiente para, na verdade, ressarcir as partes prejudicadas. Então, nós propomos que, uma vez que você faça esse MVE, você tenha uma garantia que permite que esse eventual prejuízo ou esse ressarcimento seja, na verdade, o maior possível, dada essa circunstância. Então, a nota do MVE se trata disso, de colocar esses mecanismos de garantias financeiras nesse mecanismo para evitar movimentos especulativos. Eu esqueci de falar, mas a primeira nota técnica, o relator é o nosso diretor da ANEEL, Sandoval, na nota técnica 1, já teve consulta pública aberta e fechada, e agora a ANEEL está avaliando as contribuições para posteriormente publicar esta nova resolução. A nota técnica 2, que trata de garantias financeiras para o MVE, está na relatoria da diretora Elisa, ela também já abriu a consulta pública, já se encerrou a consulta pública e também está em fase de análise e avaliações da equipe da diretora Elisa para posterior publicação. A nota técnica 3.1, talvez ela seja a mais inovadora, né? E que está mais em linha com... ou é a cereja do bolo para esse salto que a gente está pretendendo na estruturação de segurança de mercado. Essa terceira nota técnica que trata de monitoramento do mercado, né? Ela trata do monitoramento prudencial, ela é inspirada no mercado financeiro. E como é que isso aconteceu? Quando nós assumimos esse tema, eu fui procurar com o mercado, dialogar com o mercado de maneira muito transparente, porque a CCE acredita que as pautas que são complexas e difíceis, elas devem ser enfrentadas e construídas em conjunto, com muito diálogo, para que, de fato, a legitimidade dela seja em 100% ou o mais legítimo possível, né? Então, o que nós fizemos? Nós fomos ao mercado perguntar, olha, o que é que a gente precisa para avançar aqui na segurança? O que é que a gente precisa para a gente antever o risco, para a gente ter informações qualitativas e temporais que permitam a gente mapear isso? E nessa conversa ficou muito claro que a gente precisava trabalhar com os preços de mercado em plataformas que são críveis no mercado e que o mercado usa. Então, a gente tem aí hoje, a mais crível delas, a gente tem Decide, que dá uma curva de preços boas, mas a da BBCE, que não está atrelada ao PLD necessariamente. E falaram, olha, a gente devia funcionar como o mercado financeiro funciona. A gente tem que ter informações tempestivas e qualitativas para a gente descobrir, de fato, qual é o agente que oferece maior risco ou o agente que oferece menor risco. Nós estudamos o setor financeiro de maneira muito profunda e nós importamos o conceito necessário naquilo que se aplica ao setor elétrico. Então, hoje a gente faz o monitoramento, a nossa proposição é de monitoramento prudencial, assim como é feito pelo Banco Central e os bancos estão submetidos a isso, que nada mais é do que colher determinadas informações que são compulsórias e obrigatórias, que serão alimentadas via um sistema totalmente criptografado, e aí tem uma questão de computação confidencial envolvida nisso, de modo que, ao final dessas informações, a gente tenha, na verdade, a fotografia do qual é o capital que está em risco, qual é o fator de alavancagem e a razão de alavancagem para cada agente. Ou seja, hoje a gente tem a seguinte situação, a gente consegue antever a gente não consegue antever o risco, a gente só consegue ter uma fotografia do retrovisor ou de análise de dados e sistemas do passado, porque a gente não tem as informações que são entregues a gente antes das operações acontecerem ou em momento oportuno. Essa proposição é o contrário, essa proposição, a pauta dela é que a gente possa receber essas informações de maneira que a CCE possa fazer essas análises de modo objetivo e com as informações dadas pelos próprios agentes, mas num ambiente seguro de computação confidencial. E este resultado vai dizer que o Alon representa um risco X, a Rose representa um risco Y, e a gente vai poder, então, ter uma visão sistêmica e capilarizada de como o setor está andando e quem representa risco e quais operações que precisam ser vistas e observadas com maior cuidado. Muito bem. Duas perguntas para você. A primeira é a seguinte, tem alguma perspectiva de prazo para
para a ANEEL se manifestar sobre essas notas técnicas? E a segunda pergunta, como é que o mercado reagiu a essa iniciativa da CCE? Olha, em relação aos prazos da ANEEL, na verdade, a própria agência é independente, né? Ela determina e regulamenta os prazos dela. O que eu posso dizer é que a CCE está muito alinhada com a ANEEL. Nós estamos trabalhando em conjunto com a ANEEL para todas essas notas técnicas. Eu esqueci de dizer, o relator dessa nota técnica 3.1 é o diretor Efraim, então a gente tem uma pauta viva com ele e tem conversado com a equipe dele, de modo que a gente espera que ainda esse ano saia a consulta pública da nota técnica do monitoramento prudencial e se tudo isso acontecer, a gente entende que essas notas técnicas todas, até o primeiro trimestre de 2022, elas estarão todas publicadas. Eu esqueci de avisar, Alan, que é também muito importante, que toda essa questão do monitoramento prudencial, de razão de alavancagem, fator de alavancagem, capital e risco, elas estão baseadas e suportadas pelo princípio de abordagem baseada em risco, e que é fundamental para a inteligência desse modo de monitorar, né? E o que vem após esse monitoramento prudencial é a nota técnica de garantias financeiras. A CCE está trabalhando na nota técnica de garantias financeiras e ela deve liberar uma nova nota técnica de garantias financeiras até final de novembro. E aí a gente vai começar, a exemplo, e já respondendo a sua pergunta, do que a gente fez com as notas técnicas anteriores, um amplo diálogo e debate com o mercado. Para todas as notas técnicas, a CCS pautou na transparência e no diálogo construtivo. Nós fizemos roadshow em todas as associações do setor, explicando o conceito, a inteligência e a finalidade, e abrindo canal para contribuições, sugestões e discussões técnicas amplas nas 3 notas técnicas que nós fizemos até agora. E não será diferente também com a nota técnica 4, quando nós liberarmos para fazer exatamente esse mesmo movimento de roadshow, explicando o conceito que está por trás da nossa proposta de garantias financeiras. Rosiane, a gente está falando aqui de regulação das empresas, que é um assunto bastante... tem um viés técnico importante, mas você sabe que a preocupação principal das pessoas hoje em dia é se vai ter energia e quanto que a energia está custando, né? Porque a gente atravessou um período, agora aparentemente está melhorando, inclusive o operador do sistema deu uma declaração hoje de que as chuvas têm vindo num volume melhor do que se esperava. Então, a gente, aparentemente, que Deus nos ouça, né? Estamos entrando numa situação um pouco melhor ou menos pior do que a gente vinha enfrentando ao longo do ano. Mas, ao longo do ano, a população ficou bastante preocupada com a questão do fornecimento da energia e com o preço da energia. A minha pergunta para você é a seguinte, se essas providências demandadas pela CCE junto à ANEEL, elas já tivessem em operação, o que mudaria para o consumidor, para as empresas, num cenário de fornecimento estressado, como a gente viveu esse ano e, na prática, ainda está vivendo? Bom, a gente tem que aqui olhar, quando a gente fala da escassez hídrica, ou dessa crise que nós estamos atravessando, mas com um cenário realmente positivo, em que a gente hoje, pelo menos, não enxerga a necessidade de fazer eventual... eu vou responder de novo, tá? Para não entrar num tema muito delicado. Vamos lá. A gente tem que olhar essa sua pergunta com 2 vieses. Um de segurança do suprimento físico. E aí a gente está falando de energia, elétron necessário para abastecer todo o nosso país. E o outro de segurança financeira, que, na verdade, é justamente você não ter inadimplementos de posições bilaterais de contratos celebrados que gerem um efeito dominó, que vai ser caótico para que todo mundo, para que essa máquina, na verdade, trabalhe a nosso favor. Então, quando a gente enfrentou e está enfrentando, obviamente, agora num cenário bem mais favorável da escassez hídrica, o que nós sempre falamos da CCE, falou assim, gente, não é só o abastecimento físico, é a segurança comercial também. O que eu posso te dizer
de maneira muito objetiva, é que se a gente já tivesse com essas três notas técnicas operando de maneira que todo mundo já entendesse, estivesse acostumado com esse sistema, a gente conseguiria, de maneira antecipada e estratégica, antever, por exemplo, eventual default de contratos que pudesse colocar a segurança comercial da operação do nosso sistema em xeque. Hoje a gente não consegue ver isso porque a gente, na verdade, os registros dos contratos são contra pagamento e, como eu falei, a gente só consegue analisar o fato depois que ele aconteceu, né? E essa justamente é a proposta que tem na mesa de inverter essa situação. Sob o ponto de vista do fornecimento físico, ou seja, do abastecimento, a gente tem um país com uma matriz energética bastante diversa, mas ela não era assim. Ela era necessariamente hidrotérmica, e à medida que as outras tecnologias foram avançando e que as fontes renováveis foram avançando, essa matriz se diversificou. Mas junto com ela, também, junto com essa diversificação, tem que vir acompanhada também de aprimoramentos regulatórios para que façam jus hoje a essa diversidade de matriz. A gente não pode iniciar com a matriz que, na verdade, que lá atrás era só predominantemente hidrotérmica, que a regulação estava preparada para isso, e, de repente, ela foi diversificando, aumentando, a regulação também tem que acompanhar esse matiz, essa diversificação de fontes. O que acontece aí é que a gente tem que ter um sistema de confiabilidade, ou que a gente chama de adequabilidade ou capacidade, que permita, na verdade, tornar segura essa participação cada vez maior e tão importante quanto a energias renováveis, porque a participação das renováveis tem uma característica da intermitência das fontes, dada a sua natureza, ou solar, ou eólica, ou outra que vier. Então, a gente tem que ter uma garantia que, quando esse fenômeno da intermitência, na verdade, possa prejudicar, de alguma forma, a luz que chega na sua casa, né, o fornecimento da nossa energia ou dos grandes consumidores, tem uma fonte que, na hora que precisar, ela garanta o seu fornecimento de energia elétrica, e eu estou falando no sentido físico, com a qualidade determinada em regulação, com a frequência determinada em regulação. E a gente entende que hoje quem faz esse papel são as térmicas, obviamente as hidráulicas também, mas as térmicas se a gente tem uma crise de escassez hídrica, a hidrelétrica fica comprometida, porque, em função da própria regulamentação ISA, a gente tem poucas térmicas com hidrelétricas com reservatórios grandes. Essa é uma outra discussão, seria aqui uma outra entrevista, né, para falar da importância dos reservatórios. Então, a gente tem as térmicas. Só que as térmicas hoje, elas estão associadas a um produto de disponibilidade, que você tem aí a garantia física, que é energia mais potência. Então, acho que a CCE atuou com muito protagonismo, propondo que a gente pudesse ter leilões de capacidade, que seria o quê? Seria, na verdade, as térmicas entrarem, sendo remuneradas apenas para a sua capacidade, para fazer justamente a regularização ou o reparo na intermitência dessas fontes renováveis, de modo a assegurar com tranquilidade o fornecimento físico da nossa energia. E aí eu estou falando da segurança de suprimento, segurança física, diferente da segurança comercial. Eles se complementam, caminham juntos, mas são diferentes. E o que acontece no mundo físico tem rebatimento no comercial, e o que acontece no mundo comercial, obviamente, tem rebatimento no mundo físico. Bom, Rosiane, você acabou tratando aqui de uma coisa que eu ia te perguntar, que é sobre o mercado de capacidade. Então, a gente está aí chegando na reta final da nossa conversa e me chamou a atenção um aspecto do que você disse, que é a iniciativa de fazer esse mercado de energia elétrica ter uma regulação e garantias de segurança semelhantes ao do mercado financeiro, né? Você poderia desenvolver um pouquinho mais esse pensamento para nós? Quais são os mecanismos do mercado financeiro que você acredita que se aplicariam bem nesse mercado de vocês? Bom, como eu havia dito anteriormente, o mercado financeiro ele trabalha com monitoramento prudencial e garantias. Então, a gente vai fazer exatamente o que o mercado financeiro faz. O que muda substancialmente é que a gente está, nessa nota técnica 3.1, a gente dá as regras claras de como será o monitoramento. Quais são as condutas anômalas,
por exemplo, operação fraudulenta, informação, manipulação da demanda, omissão de informações, tudo isso está descrito de maneira muito objetiva na nota técnica 3.1, e também tem uma novidade, que é a questão da dosimetria da pena, ou seja, e da sua privacidade e da sua publicidade, assim como é também na B3. Então, a gente hoje está propondo um procedimento específico, estruturado, a exemplo do que acontece na B3, com 4 tipos de famílias que a gente chama de condutas anômalas, muito semelhantes que acontece também na B3. Você tem ampla defesa, 3 graus de ampla defesa e contraditório, um começa com um determinado conselheiro, depois uma Câmara com 3 conselheiros, depois o outro recurso para os 5 conselheiros que tem hoje na CCE. E tem essa novidade de você, na verdade, a depender da gravidade da sua infração, você tem uma pena maior ou maior em função do efeito coletivo adverso que ela pode causar. Então, acho que isso é uma prática bastante comum também, utilizada não só nos bancos, mas na Bolsa. Em termos de garantias, essa é a nota técnica que eu comentei que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo, na verdade, utilizando os princípios de mercado internacional e tentando adotar hoje o que existe na Bolsa em termos de garantias e mecanismos de pagamento, adotar no que é possível, considerando a cultura do setor elétrico e considerando que a gente tem uma forte preocupação com a liquidez do mercado e com os custos que vão ser imputados em função da segurança, porque a gente não pode ser leviano e dizer que, ao ter uma segurança mais estruturada, em linha com o que é praticado com os operadores de mercado de infraestrutura, que é o caso da CCE, você não vai ter nenhum custo. Você vai, é natural que tenha, já que você não tem hoje nenhum estruturado. Mas quando você tem, de fato, uma segurança implantada de maneira estrutural, que é o que a CCE está propondo em conjunto com a ANEEL, que, na verdade, é a responsável pelas consultas públicas e pela publicação dessas respectivas resoluções, a gente está falando, na verdade, de um cenário de maior liquidez no futuro, porque todo o mercado vai estar mais seguro. Então, quando você olha para o setor elétrico e procura entender como se operam as transações comerciais e em que momento você pode ter um risco ou não, ou qual é o nível de risco que você quer assumir, você vai ter isso claro, porque no monitoramento prudencial você vai ter a informação de qual risco cada agente representa. Então, você vai ter um critério de melhor eleição para suas contrapartes. Então, isso é como se fosse como se fosse, na verdade, um muro. Eu quero dizer assim, que é um passo atrás do outro. Então, eu estou fazendo monitoramento prudencial, entendendo qual o risco que cada um representa. Eu estou dando publicidade para as pessoas desse risco, quando cada um representa, porque a proposição que está na nota técnica 3.1, que é um dos pilares também do monitoramento prudencial, é que cada agente publique o seu fator de alavancagem, dada a metodologia proposta pela CCE. Então, você, Alan, por exemplo, vai chegar aqui na empresa da Rose e vai dizer qual é o risco ou a razão de alavancagem que a empresa da Rose costuma praticar. E, baseado nisso, nós estamos desenvolvendo um estudo de garantias, quer dizer, baseado em qual risco você representa, determinada agente representa, considerando o seu capital em risco ou sua capacidade de pagamento, você vai ser, então, chamado, ou vai ter uma regra específica considerando essa razão de alavancagem. Na verdade, ela é a gênese dessa metodologia de garantias que mais um pouquinho nós vamos estar apresentando ao mercado. Muito bem, Rosiane, a gente conversou aqui com a Rosiane Santos, que é conselheira da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e foi uma conversa, para mim, pelo menos, foi muito interessante, né? Porque as pessoas, elas falam assim, bom, o problema do abastecimento de energia elétrica é ter ou não ter energia elétrica, mas não é só isso, né? As empresas que participam desse mercado têm de estar saudáveis e elas têm de, para simplificar, assim, elas têm de confiar umas nas outras, né? Porque o funcionamento de uma também depende do funcionamento das demais. Então, a gente teve a oportunidade de ouvir aqui a Rosiane sobre esse trabalho da CCE para melhorar a segurança desse mercado, que no fim interessa para todo mundo, não apenas para as empresas, mas principalmente para o consumidor final que quer ter energia na sua residência ou
ou na sua empresa de uma maneira estável e com preços adequados e previsíveis, né? E para isso a gente precisa ter realmente uma segurança de mercado importante. Então eu queria te agradecer, Rosiane, pela tua participação aqui no Bússola Líderes. O Bússola Líderes faz parte da plataforma Bússola, que é uma parceria do Grupo FSB com a revista Exame, e abro aí para você, se deixou de dizer alguma coisa que você queria dizer, e para se despedir de quem está nos ouvindo. Na verdade, eu queria só fazer um complemento, né, na questão da segurança de mercado. A gente sabe, na verdade, que isso é uma cadeia produtiva, né? Gerador, comercializador, distribuidor, consumidor. E sem segurança, essa cadeia pode ficar impactada. Porque, na verdade, com segurança, você traz mais investidores, mais competidores, e quanto mais competidores, mais chances de ter um preço menor. Sem segurança, menos competidores. Então, é direta essa ligação, né? Da importância da segurança de mercado para atrair investimentos, e quanto mais investimentos, mais competição, e quanto mais competição, menores preços. Eu queria agradecer a oportunidade da CCE estar aqui, de falar sobre esse tema tão relevante, que é o tema da segurança de mercado. Aproveito para colocar a CCE à disposição para qualquer dúvida. Nós temos um FAQ, nós temos no nosso site um canal direto para essas questões, então nós estamos sempre abertos a conversar e travar o diálogo de maneira muito transparente e muito construtiva, e foi uma honra estar aqui. Muito obrigada.